Aqui no Brasil, a gente possui basicamente dois sistemas de saúde, né? Que é o SUS e aquela saúde suplementar. A gente conhece muito a saúde suplementar como um plano de saúde, né? Quem tem plano de saúde passa normalmente pela saúde suplementar e quem não tem plano de saúde vai pelo SUS. Nós temos aproximadamente 200 milhões de pessoas vivendo aqui no Brasil. Desse total, aproximadamente 25%, ou seja, 50 milhões de pessoas, possuem planos de saúde. O restante, 75% da população, acaba dependendo única e exclusivamente do SUS. Aí muita gente pergunta, mas se eu tenho plano de saúde, eu fico completamente fora do SUS? Não, de forma alguma, né? O SUS está na nossa vida. As pessoas quando tomam vacinas, elas tomam pelo SUS. Transplantes, por exemplo, transplantes de fígado, de coração, né, são normalmente realizados pelo SUS. O plano é obrigado a cobrir apenas alguns transplantes, como rim, córnea, medula óssea. O restante acaba sendo tudo para o SUS. Fora isso, a gente tem o SUS na nossa vida quando a gente vai se alimentar, quando a gente vai num restaurante, né? A vigilância sanitária, que faz parte do SUS, vai olhar se a produção daquela comida segue as normas de vigilância sanitária. Então, fiquem atentos, porque o SUS ele está na nossa vida, né? Ele está na nossa vida e está aí para proteger a nossa saúde. Então, inevitavelmente, a gente vai usar o SUS, né? Ainda que não diretamente, indiretamente. Quando você é paciente de plano de saúde, você tem alguns benefícios. Na verdade, você tem alguns direitos, né, que a legislação garante para o paciente que possui plano de saúde e que muita gente desconhece. Um dos principais é o prazo máximo para atendimento. Plano de saúde é obrigado a prestar atendimento, principalmente aí em situações de alta complexidade, num prazo máximo de 21 dias. Há diferentes prazos dependendo do procedimento, mas eu destaco esse 21 dias porque é o prazo máximo que o plano de saúde tem para oferecer um tratamento de alta complexidade, né? Então, uma quimioterapia, uma radioterapia, uma cirurgia, esse é o prazo máximo que o plano pode demorar para permitir aí, ou para oferecer a realização de um procedimento. E se não existir aquele procedimento na sua localidade, o plano é obrigado também a cobrir esse procedimento em outra localidade, responsabilizando-se, dependendo aí da distância, inclusive pelo transporte do beneficiário do plano de saúde. Desde 2014, os planos de saúde também são obrigados a cobrirem quimioterapia oral. São medicamentos orais que fazem, às vezes, da quimioterapia, né? Só que o paciente toma em casa. Hoje, aproximadamente 40% dos tratamentos oncológicos são orais. Então, fique atento, porque há uma lista, né, de 38 aproximadamente medicamentos que o plano de saúde deve cobrir. Então, recebendo a prescrição de um medicamento oral, fique atento se esse medicamento está na lista em que o plano de saúde deve cobrir. E se não tiver, converse com o seu médico para ver se não é possível substituir o tratamento por algum daqueles que constam na lista da ANS, né? Então, quem tem plano de saúde está bem assistido aí pela legislação, né? Tem direito à radioterapia, tem direito à quimioterapia, inclusive oral, tem direito à cirurgia, né? Então fique atento, porque o plano de saúde ele deve cobrir aí todo tipo de tratamento oncológico. E quanto ao SUS, muita gente pergunta, bom, eu dependo única e exclusivamente do SUS. Quais são os meus direitos enquanto paciente com câncer dentro do Sistema Único de Saúde? Bom, o SUS ele foi concebido para dar um atendimento universal e igualitário, né? Ou seja, todas as pessoas, todos os brasileiros, até mesmo estrangeiros quando estão aqui no Brasil, têm direito de usar o SUS, né? E o SUS ele deve seguir toda uma lógica de o paciente entra por uma unidade básica de saúde, é referenciado para um centro de média complexidade para realizar exames e se verificar que ele possui alguma doença que exige uma alta complexidade, ele vai ser referenciado para um centro de alta complexidade.
No caso do câncer, né, os hospitais oncológicos, eles são essa referência para um hospital de alta complexidade. Eles são considerados aí CACONs ou UNACONs, né? São os nomes que se dão aos hospitais oncológicos, dependendo aí do tipo de atendimento que ele oferece. Mas eles precisam ser qualificados, habilitados pelo Ministério da Saúde para poderem oferecer esse tratamento. Se você está num hospital oncológico que atende o SUS, ele possui aí essa habilitação por parte do Ministério da Saúde. E a partir do momento que ele recebe essa habilitação para atender oncologia no SUS, o hospital deve seguir as regras do SUS. E muitas vezes a gente tem diretrizes clínicas, né? Diretrizes clínicas, protocolos clínicos criados pelo Ministério da Saúde. Esses protocolos vão recomendar aos médicos que sigam uma linha de tratamento, né? E essa linha de tratamento que consta das diretrizes do Ministério da Saúde, que devem ser seguidas pelos hospitais, né? Tudo que está dentro ali, todos os medicamentos, todos os exames, todos os tipos de cirurgias que estão dentro dessa diretriz devem ser cobertas pelos hospitais. Cada tipo de câncer tem uma diretriz terapêutica. Então é importante, no site do Oncoguia, www.oncoguia.org.br, vocês podem ter acesso a esses documentos. Para quem tiver interesse em se inteirar mais e compreender melhor como é que funciona aí essas diretrizes de tratamentos ou de diagnóstico, pode entrar e conferir, né? Isso também está disponível no site do Ministério da Saúde. Mas muita gente pergunta se os pacientes têm direito a todos os medicamentos que existem aqui no Brasil. Na verdade, não é assim que funciona aqui, né? Existem essas diretrizes clínicas e o SUS cobre o que está nessa diretriz clínica. Se fugir dessa diretriz, é muito provável que o paciente encontre dificuldades de ter acesso a esses tratamentos. Então, nesses casos, é importante conversar com o médico, né, e informá-lo. Pessoal, olha, doutor, esse tratamento que o senhor me prescreveu não faz parte dos protocolos do Ministério da Saúde, não está dentro do SUS e o SUS não vai me prescrever, não vai me fornecer, né? Se o senhor achar que é muito importante, faça um relatório justificando por que eu preciso fazer esse tratamento e não aquele que está no protocolo do SUS. Porque muitas vezes essa justificativa do médico pode fazer com que o SUS abra uma exceção, né? E inclua aí no fornecimento de medicamentos para você algo que não faz parte das diretrizes. Acontece, né? Acontece porque, dependendo da situação, o caso é muito específico, né? O caso ele foge ali daquela curva de normalidade e exige aí um tratamento diferenciado. Então é muito importante esse contato com o médico para que ele ajude aí, para que ele possa prescrever aquele melhor tratamento para o seu caso em específico.